Michele, do Centro de Umbanda Iemanjá e Ogum Beramar. E hoje eu vou falar um pouquinho do batismo. Claro que eu vou levar em consideração as coisas que são ensinadas dentro da minha casa, né? Mas são só uns conselhos que eu dou para os meus irmãos mais novos. E eu acho que isso é válido para todo mundo, né? Dentro do meu terreiro existem... Ai, eu não sei para onde olhar. Dentro do meu terreiro existem dois tipos de batismo. O batismo de vida e o batismo no qual você está aceitando a religião. O batismo de vida, só para você entender, é tipo o da Igreja Católica, que você está apresentando aquela pessoa para a vida, independente da idade dela, né? Mas você está apresentando ela para a vida. E o batismo dos médiuns, que você está aceitando a religião. E dentro da minha casa temos que ter o casal de padrinhos físicos e espirituais, né? E o conselho que eu dou é você sempre observar os seus padrinhos, né? No caso dos físicos, observar como que eles são, se eles respeitam a casa, se eles entendem qual é a função de um padrinho, se eles entendem como que a casa funciona, porque não adianta nada a mãe de santo falar que tem que ser de uma coisa e o seu padrinho pelas costas está falando que não concorda, que não respeita, porque o padrinho e a madrinha, ele tem que ser uma continuidade, ele tem que estar ali te auxiliando, ele tem que estar te aconselhando, e claro que de acordo com as regras da casa. Então sempre observa isso, vê se ele é o tipo de médium que falta, se quando ele falta, ele dá satisfação, ele explica o porquê, o que está acontecendo. Se você precisar dele em algum momento, ele vai estar ali, você pode contar com ele. Então observa, não vai por ser amigo, porque fulano é meu amigo. Uma coisa que a mãe Thelma, ela sempre fala é: seu amigo de hoje é seu inimigo de amanhã. Você não sabe como que é a pessoa. E tem que ter muito respeito entre um afilhado e um padrinho. Então, por isso você tem que observar se você consegue ter esse tipo de respeito. Você tem que ter respeito e carinho pelo seu padrinho, mas não é por isso que você tem que ficar enfurnado dentro da casa dele. Até porque é uma coisa que a gente observa muito, né? A mãe Thelma ouvia isso quando ela estava desenvolvendo isso há 30 anos, né? E também nós seguimos um sacerdote, né, nas redes sociais, ele também fala isso, né? O Babá Cassioli de Airá, ele também fala sobre a amizade excessiva entre filhos de santo, que acaba dando problema. Então, para manter o respeito, se você tiver respeito e carinho pelo seu padrinho dentro do terreiro, cara, tá ótimo. E no caso dos padrinhos espirituais, é claro que você tem que observar que é uma entidade que você goste e que vá te auxiliar, mas observa o médium, porque independente se você sair da casa ou não, ele não deixa de ser seu padrinho, sua madrinha. E você tem que observar se aquela pessoa, né, o médium que incorpora aquela entidade, vai poder te ajudar. Porque, claro que os padrinhos espirituais, eles vão estar ao seu lado, independente de qualquer coisa. Mas e se você precisar dele ali em terra? O médium dele vai ajudar, vai cooperar com você? Então, observa tudo isso, porque é fundamental. É claro que eu vi já casos que a pessoa ela tem que fazer o batismo de novo, né? Ela tem que batizar dentro da casa. Mas geralmente o batismo é para a vida inteira. É aquele e acabou. Então, por isso tem que ser uma coisa bem pensada, não ir por impulso. Tem pessoas que você olha e fala, cara, eu adoro ela, mas para padrinho, para madrinha, não dá certo. Então, leva isso em consideração. Que tem pessoas que são incríveis, mas se for para te apadrinhar, não vai dar certo, ou vai ter brincadeirinhas ali que não é legal. Ah, não, mas eu consigo chamar aquela pessoa e colocar um limite nela. Se conseguir, ótimo. Então, mas já vai cortando, porque realmente tem que ter respeito, porque o padrinho, né, a madrinha, ele é uma continuação em cuidar, te observar, porque os padrinhos, eles têm que observar como está seu afilhado. Tem afilhado que ele tem vergonha de conversar com o pai, com a mãe de santo, mas ele conversa com os padrinhos.
E o padrinho tem que chegar no sacerdote responsável, né? E contar, olha, meu afilhado, fulano de tal, tá passando por X situação. Não é que ele tem que fazer, não. Ele só tem que conseguir orientar, porque o sacerdote, ele tem muitos filhos para olhar. E o padrinho, geralmente, né, são menos pessoas ao qual ele tem que tomar conta. Então, é mais fácil ele poder auxiliar o pai, mãe de santo e ver o que está acontecendo. Conversou uma coisa por fora e é uma coisa que tem que ser resolvido. Porque tá sabendo que o afilhado tá brigando com o irmão de santo. Nesse caso, né, pode apaziguar, mas também tem que levar para o sacerdote. Então, sim, o seu padrinho, a sua madrinha, ele vai ser a Maria Fifi da vez. Mas por que contou pro pai e mãe de santo? Porque é o que ele tem que fazer. Ele tem que conversar, né? Ele tem que passar para o sacerdote o que está acontecendo. Não é só um posto na vida daquela pessoa para fazer bonito. Ele tem que ser ali mesmo o seu guardião, de estar olhando, tá vendo, opa, o que está acontecendo, isso daqui não tá legal, eu vou conversar com o sacerdote, vamos ver o que a gente pode fazer, dependendo da situação, ou vamos ver o que aquele sacerdote vai fazer. Então ele tem que ser esse paliativo. Então pensa com carinho, não vai por impulso, não vai porque fulano fala, eu acho que ciclano tinha que ser o seu padrinho. Não, isso é sua escolha, tá? Eu acho que é mais isso. São conselhos que eu realmente tô dando com carinho e com coisas que eu observo ao longo dos anos, e são coisas que tá aqui tanto para os meus irmãos mais novos verem e eu poder mostrar isso para eles, falar, é isso aqui. Então, como eu aconselho isso para os meus irmãos mais novos com todo carinho, com todo respeito, eu também decidi passar para vocês. Porque tem muitas pessoas que às vezes ficam perdidas, né? Só sabe que tem que chamar alguém para padrinhar elas, mas não sabe como, não sabe que situação. Claro que cada batismo, né, em cada casa é diferente, mas são conselhos que valem, independente de como seja o ritual da sua casa, dá para você observar, né, dá para você pensar como que dá para adaptar, né, porque são conselhos de observação e não conselhos de ritual, porque aí cada casa é uma casa, cada casa tem seu axé e seu fundamento. Eu espero que tenham gostado e até mais!